A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz, fora do púlpito. Nós estamos no Setembro Amarelo e como você tem nos acompanhado nas outras lives, nós estamos falando sobre o mês de prevenção ao suicídio, um tempo de produzir vida. Se você está chegando aí agora, já vai deixando aí o seu comentário, a sua pergunta. Se você ainda não assistiu às nossas lives anteriores, assim que terminar essa live, corre lá no nosso perfil no YouTube, no AD Semeando Paz, que você vai conseguir acessar nossas lives anteriores, tirar suas dúvidas, esclarecer lá dentro dos nossos comentários, tudo aquilo que a gente falou um pouquinho sobre esse assunto. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais. Então, muito importante a sua participação, deixar o seu comentário aí. Se você conhecer alguém que estiver passando por alguma situação, com algum pensamento suicida, por alguma depressão, manda aí o link da nossa live dessa noite para essa pessoa poder estar acompanhando junto com a gente e também ser transformada através da mensagem que nós vamos passar aqui. Se você ainda não conhece nossa igreja, nós somos a Assembleia de Deus Semeando Paz em Divinópolis. Pastor presidente, pastor Paulo Batista de Oliveira. Nossa sede está na rua Manuel Valinhos, 351, no bairro Santa Bárbara, aqui em Divinópolis. Se você quiser também conhecer um pouco das nossas redes sociais, é muito fácil. O YouTube, a gente já deixou o nosso endereço, no AD Semeando Paz. Você entra no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu joinha nos nossos vídeos, o seu comentário, a sua participação, é muito importante. Lá você vai encontrar clipes musicais, a transmissão de alguns dos nossos cultos, de alguns trabalhos que nós estamos realizando e as nossas lives anteriores, como a gente já falou aqui no início dessa live. Nós também temos a nossa rede social pelo Instagram, no @ADSemeandoPaz. Você também estiver aí o seu aplicativo Instagram, segue a gente no Instagram para você não ficar fora de nenhuma das novidades que nós temos para publicar aqui. Nós temos também nossa página no Facebook, AD Semeando Paz, digita na pesquisa do Facebook e você curte nossa página do Facebook também, porque a sua participação é muito importante. Aqui nos comentários da live nós vamos deixar um link, e esse link tem uma coisa muito especial por trás dele. Se você ainda não sabe, nós estamos na fase de acabamento do nosso templo sede, na rua Manuel Valinhos 351. E nós estamos precisando da sua ajuda. Clica nesse link aí, você consegue fazer uma doação para esta causa, para você nos abençoar. Sua participação é importante para nós estarmos acabando o nosso templo e em breve estarmos recebendo todos vocês e sendo um canal de bênçãos para a cidade de Divinópolis em nome de Jesus. Então o link está aí nos comentários, clica aí, deixa a sua doação, vai ser uma bênção para nós em nome de Jesus. Eu estou aqui com o pastor Gersino. Se você ainda não conhece o pastor Gersino, vou deixar algumas das suas redes sociais. Ele é psicólogo, escritor, conferencista, terapeuta familiar e de casais. Ele vai estar deixando também o WhatsApp dele, se você quiser tanto fazer um contato como psicólogo, também conhecer um pouco dos trabalhos que ele escreve. É muito fácil de você conseguir acessar. Ele tem algumas redes sociais, olha, pelo Facebook, Gersino Gomes, você digita na pesquisa, pelo Instagram, @psicólogo Gersino, e pelo Twitter, Gersino_L. Pastor Gersino, seja muito bem-vindo nessa live em nome de Jesus. Muito obrigado, Alain. Mais uma vez, vamos tratar desse assunto tão sério, tão importante aí para todos nós. Bom, se você quiser entrar em contato com o pastor Gersino para terapia de casal ou em grupo, né, pastor Gersino? Isso. O pessoal consegue. Meu WhatsApp é 379-8802-9256. Através deste WhatsApp, você pode marcar as suas sessões de terapia, você pode adquirir os meus 2 últimos livros, você pode marcar um seminário para a sua igreja, um encontro de casais. Ministrei eu e minha esposa para casais neste sábado aqui em Divinópolis. Sábado que vem ela estará ministrando para mulheres em Santo Antônio do Monte. E às 18 horas nós estaremos os 2 ministrando para casais em Bom Despacho. Então, se você desejar, nós estamos prontos para te atender. E como psicólogo, eu atendo pessoas de qualquer lugar do Brasil. Chamada de vídeo de WhatsApp. Só ligar 379-8802-9256. Então, se você estiver precisando aí de um atendimento, ou conhece alguém que estiver precisando desse atendimento, mande aí tanto as redes sociais quanto o WhatsApp do pastor Gersino, para que essa pessoa possa estar entrando em contato com ele em nome de Jesus. Siga-nos também nas minhas redes pessoais, olha aí. No Instagram, @alandinali,
e pelo YouTube. Eu tenho um canal no YouTube juntamente com a minha esposa, que é o canal do Casal PIA. É só você digitar na pesquisa Casal PIA e você vai ter acesso aos nossos vídeos. Tem vídeos sobre relacionamento, para casado, para quem está noivando, para quem está querendo casar e até para quem está solteiro, hein? Entra lá para você conhecer um pouco os nossos vídeos e ser abençoado e nos abençoar também em nome de Jesus. Pastor Gersino, vamos iniciar então mais uma live. Durante esse mês nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E a gente focou em algumas lives, alguns assuntos diferentes, como de praxe. Nessa live nós vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados e prevenções ao suicídio. E nós vamos dar um enfoque bastante interessante à depressão, né? Que é um transtorno mental muito frequente. Globalmente, estima-se que 350 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse tipo de transtorno. E a depressão é a principal causa da incapacidade em todo o mundo e contribui de forma muito importante para a carga global de doenças. Você sabia que há uma relação direta entre a depressão e o suicídio? Infelizmente, a depressão não é apenas uma doença que debilita vidas, mas também encerra vidas. Existem casos de depressão em que a pessoa não pensa sobre suicídio. Entretanto, pensar sobre suicídio é um forte indício de que a depressão está num nível grave. Na live de hoje nós vamos tratar sobre o assunto cuidados e prevenções ao suicídio. Pastor Gersino, para nós começarmos essa live, eu acho que é muito importante nós deixarmos isso esclarecido, porque existem sempre muitas dúvidas acerca do assunto. Então, o que não é depressão, que muitas pessoas acreditam ser, mas o que não é depressão? Isso, vamos começar porque, primeiro que existem muitos estigmas, né? As pessoas, às vezes, elas colocam diversos apelidos e a pessoa que está depressiva, ela acaba sendo alvo de uma falta de compreensão, de entendimento sobre o sofrimento que ela está passando. Então, depressão não é uma simples tristeza. A gente vai ver um pouco mais adiante, né? Qual a diferença entre a tristeza e a depressão. Depressão também não é desânimo, não é mau humor, depressão não é fraqueza de caráter. E muitas pessoas já trataram mal seus entes queridos enquanto eles estavam sofrendo, e essas pessoas às vezes achavam que uma forma de animar, de jogar a pessoa para cima, era desafiar essa pessoa. Mas você não tem caráter, mas você não sei o quê, assume uma posição. Depressão também não é preguiça, não é falta de vontade, não é falta do que fazer. Depressão, muito menos, ela é falta de fé, muito menos falta de fé. Nós vamos ver que a depressão, ela é uma doença tão perigosa que ela não escolhe a quem ela vai atingir. Ela atinge o crédulo e o incrédulo, a criança e o adulto, o rico e o pobre, o bonito e o feio. Então a depressão, ela é um dos maiores males que nós temos nesse século, junto com a ansiedade e com o estresse. Poderíamos dizer que é uma tríade mortal, porque delas, ou através delas, a partir delas, são desencadeados outros males, que podem, inclusive, levar a pessoa, como nós estamos falando, a tirar a sua própria vida. Né? Então, precisa a gente entender isso. Bom, então o que seria a depressão? O que realmente é a depressão, pastor Gersino? Então, nós vamos entender que a depressão, ela é uma doença classificada pelo Código Mundial de Doenças. Ela é classificada. Ela é uma doença silenciosa que pode afetar pessoas de todas as idades, como eu falei, inclusive crianças. E aí a gente pensa assim, mas como uma criança vai ficar deprimida? Existem diversos casos de depressão infantil e muitas vezes decorrentes de algum problema que envolveu os pais dela. Né? Então ela é uma doença silenciosa. Ela caracteriza-se por um conjunto de sintomas. Então são diversos sintomas que vão provocar um sofrimento psíquico. Há um sofrimento que a pessoa ela não sabe como explicar esse sofrimento. Ela apenas sente esse sofrimento. E quando esse sofrimento ataca a pessoa,
ela vai sofrer alterações no seu comportamento. E aí nós estamos falando, Alan, desde a primeira live, essa é a nossa terceira live, sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio. As pessoas da convivência, elas são as primeiras a perceber como caiu o humor do fulano de tal. Ele era uma pessoa tão boa, tão agradável, né? Então a pessoa deprimida, ela vai sentir-se infeliz. Perguntar para ela assim, por que você está infeliz? Não sei. Não há uma explicação. Ela vai se sentir inadequada. O que é uma pessoa inadequada? É uma pessoa que não se encaixa. Ela não se vê encaixada na roda da família, no almoço de domingo. Ela não se vê encaixada no grupo que vai bater uma bolinha no sábado à tarde. Ela não se vê encaixada num grupo que vai à igreja. Ela se acha completamente inadequada. E quando ela vê as demandas que a vida apresenta para ela, ela vai pensar, eu não dou conta. Se for para fazer isso, acabou o meu futuro. Não tem jeito para mim. Não é? E em geral vai se manifestar diante de situações de perdas, de crises, de mudanças. Normalmente, quando a pessoa ela é impactada por um evento traumatizante, pelo qual normalmente ela não esperava, ela precisa estar atenta, porque pode vir esse sentimento de incapacidade, de desesperança, e isso vai desencadear a depressão. Bom, você chegou a comentar um pouquinho sobre alguns sintomas da depressão, e a gente sabe que existem sintomas que são os principais, e existem sintomas também que são secundários. Exatamente. Quais seriam os sintomas, então, principais de quem está passando por um problema de depressão? Então a gente vai ver o seguinte, as primeiras coisas que são visíveis, e aí, quem é que vê? É o marido que vê na esposa, a esposa que vê no marido, é o amigo que vê no amigo, etc. Tristeza e abatimentos intensos, prolongados. Porque a tristeza, ela pode vir, no repente, quando a pessoa recebe uma notícia envolvendo um ente querido, envolvendo, às vezes, uma situação que ela achava que ela tinha dominado aquela situação, né? E ela se frustra. Porém, essa tristeza, ela é passageira, ela é sazonal. Né? Bateu, daí a pouco a pessoa elaborou aquilo e de repente volta ao normal. No caso da depressão, isso prolonga-se por semanas e às vezes meses. Como outro sintoma dos chamados principais está choro sem motivo. A pessoa simplesmente ela se pega chorando. E aí, ela, teoricamente, ela está bem com a família, ela não recebeu notícia ruim, ela está bem no emprego, ela não teve nenhum diagnóstico preocupante, mas ela começa a chorar e esse choro vai lá. Vez por outra, a pessoa está chorando. Sente esse desejo de chorar. Há também uma perda de interesse pelas atividades corriqueiras. Então, aquela mulher que tinha prazer, se ela não trabalhava fora, trabalhava só em casa, que tinha prazer de levantar, fazer o café para os filhos e manter a casa sempre arrumada, abrir as janelas, porque normalmente é assim, a mulher gosta de abrir as janelas e levanta cedo, abriu as janelas para entrar um ar, entrar luz, etc. São atividades tão comuns, mas que a pessoa faz e aquilo dá para ela um certo prazer. Ela tem aquilo como algo que está no projeto do dia, ela tem que fazer. Então a pessoa perde o interesse por isso. Apatia, inércia, desânimo, fadiga. Aí a pessoa começa a pensar que ela está com uma bola no peito, está abafada, né? Está engasgada, ela não sabe por quê. E aí vem isolamento e o pior, quando há uma prevalência disso e ninguém toma uma atitude, vem a ideação suicida, vem o pensamento suicida. Aí a pessoa vai pensar o seguinte, não, para mim não tem jeito, já passou minha fase nesse mundo aqui, já passou. Então, aí começa
o verdadeiro risco. Né? Bom, a gente falou um pouquinho sobre os sintomas principais e quais seriam então os sintomas secundários da depressão? É interessante. Nós, o Alan e eu, a gente tem tentado fazer uma live bem didática, né, Alan? Porque nós queremos passar informação. Como é um assunto de uma seriedade muito grande, nós precisamos passar essas informações e você que nos vê, que nos acompanha, é bom que você comece a guardar isso, porque isso está acontecendo todos os dias. Então, os sintomas secundários, qual vai ser o pessimismo em relação ao futuro? Escuta, fulano, mês que vem, nem sei se eu vou estar vivo mês que vem. E a pessoa não fala em tom de brincadeira. A pessoa fala e contrai-se, como se tivesse com uma decisão já tomada, né, por essa incerteza do futuro. Insegurança e medo. Então há um medo e uma insegurança que de repente apossou-se dessa pessoa. Autoestima e autoconfiança são reduzidas. É quando a pessoa ela não cuida de si mesma. Aí essa pessoa, ela sempre vai achar que ela não consegue fazer nada, ninguém se interessa por ela, então não precisa dela cuidar dela. Aí ela própria assume essa posição de não cuidar dela mesma. Né? Dificuldade de concentração e atenção, sentimento de culpa e de inutilidade, irritabilidade, falhas de memória, alterações do sono. É interessante a gente ver que no que diz respeito à alteração do sono, ela pode dormir muito ou não dormir nada. Então são dois sintomas envolvendo o sono que podem estar denunciando uma possibilidade de depressão. E também alteração do apetite. E às vezes a pessoa para de se alimentar da forma adequada. Esses são os sintomas secundários. Bom, se você estiver entrando agora aí na nossa live, já deixe o seu comentário, mande aí a sua pergunta. Esse tema acerca do suicídio é um tema muito sério, por isso é muito importante você compartilhar essa live aí nas suas redes sociais para que muitas pessoas possam ser alcançadas e transformadas por essa nossa live. Porque o assunto que nós estamos falando aqui é muito importante, né, pastor Gisele? Muito. É algo que realmente precisa ser falado, algo muito sério. Então compartilhe nas suas redes sociais, talvez exista alguém que esteja precisando ouvir um pouquinho daquilo que a gente tem para falar nessa nossa live. Bom, a gente falou sobre a depressão, sobre os sintomas principais e os secundários, mas o que causaria então a depressão, pastor Gisele? Aí, Alan, a gente vai ver que é multifatorial. São diversos fatores que contribuem para que a pessoa esteja deprimida, entre no processo de depressão. Primeiro fator, hereditariedade. A gente precisa sempre, e essa é uma preocupação que nem todo mundo tem. Qual é o histórico da minha família? Não é? Porque às vezes na nossa família já existe um histórico de pessoas que teve problema de saúde mental. É mais ou menos igual quando a pessoa se vê com um diagnóstico de câncer. E às vezes na família, lá atrás, já teve um histórico desse. O que a pessoa tinha que fazer? A pessoa tinha que já se preocupar com a prevenção. Olha, eu tenho um tio, meu avô morreu de câncer, então eu preciso me cuidar. Né? A depressão é a mesma coisa. Olha, minha avó era deprimida, eu tive uma tia que tomava remédio controlado, que sempre estava no hospital psiquiátrico. Então a gente precisa cuidar a partir do conhecimento. E nós estamos fazendo aqui um trabalho chamado psicoeducação, que é a gente mostrar os passos. Então, primeiro, olhe o histórico. Segundo, uma questão física. Essa questão física pode ser, de repente eu recebo um diagnóstico, que esse diagnóstico diz, eu citei, um câncer, um diagnóstico de HIV. A pessoa pode pensar que ela não vai viver, que ela vai sofrer muito com aquela doença. Então, se não houver um trabalho de conscientização, essa pessoa pode tentar achar um atalho para tirar a dor, sendo que, na verdade, poderia ser curada tranquilamente. Né?
as causas emocionais, no caso de uma doença, de um sofrimento mental, né? A pessoa pode trazer esse histórico também, conforme a gente falou. Aí você pega na família, olha, eu tenho caso de esquizofrenia, eu tenho outros transtornos já diagnosticados pelo psiquiatra, então eu vou me cuidar. Eu vou me cuidar, porque existe essa probabilidade. Então, se eu trabalhar, se a coisa é cuidada desde o início, é claro que a cura será muito mais leve. E a questão externa, que aí nós vamos pensar, são fatores que acontecem no mundo, esses fatores trazem um impacto sobre a vida dessa pessoa, e essa pessoa, ela não suporta. Eu vi, aliás, uma entrevista do pastor Cláudio Duarte, que foi dada ao Pedro Bial. E aí o Pedro Bial falou para ele o seguinte: pastor, a pandemia, alguém disse que ela trouxe muitos divórcios. E aí ele falou, foi inteligente, ele falou assim, olha, na verdade a pandemia só revelou que tinham casais com problema. A pandemia, ela trouxe muitos casos de depressão. Olha, a pandemia, ela contribuiu para trazer à tona alguns casos. E esses casos estavam ali escondidos. E aí a situação, a conjuntura que não foi causada por ela, nem por ninguém que ela conhece, acabou fazendo aflorar aquilo. Então é preciso a gente estar atento a isso. Escuta, na minha família tem caso? Escuta, no meu DNA, está no meu DNA, a minha saúde emocional. Gente, as pessoas querem cuidar, às vezes, da beleza, quer cuidar de tudo, quer fazer bariátrica, quer fazer mais lipo, quer fazer mais não sei o quê, quer fazer implante de cabelo, né? A gente conhece muitos amigos aí que querem implantar cabelo, mas não cuida da saúde mental. É preciso cuidar da saúde mental. Se você estiver bem mentalmente, rapaz, pode estar sem cabelo aqui, que eu estou um pouco. Temos que cuidar da saúde mental. Aí, Alan, já antecipando, aí tem uma série de outros pequenos fatores que é preciso que as pessoas estejam atentos a eles. Então, todas as vezes que uma família for golpeada por uma catástrofe, às vezes uma perda de alguém por um acidente, essa família, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser alvo de atenção. Porque ela pode estar sendo também vitimizada pela depressão. A questão do estilo de pensamento, porque tem pessoas que naturalmente elas são pessimistas. Você já viu essas pessoas? Naturalmente elas são pessimistas, elas trazem só pensamentos autodestrutivos. A gente precisa pegar uma lixeira imaginária e dar uma limpeza nos pensamentos da gente. E aí, é interessante, né, que Deus fala através de Jeremias, né? Eu sei os pensamentos que eu tenho para vós, que são pensamentos de dar-lhes vida, dar-lhes prosperidade. Quer dizer, Deus tem um pensamento acerca de nós. Nós precisamos ver que tipo de pensamento que nós estamos aceitando, às vezes deixando de Deus de lado e aceitando o lixo mental. Esse lixo mental, ele vem através da mídia, ele vem através de uma série de coisas. Quantas coisas boas que existem, aí aparece um joguinho que um filho de Belial inventa esse joguinho, e esse joguinho espalha ódio, esse joguinho espalha desejo de autodestruição e mata pessoas do mundo inteiro. Por que as pessoas estavam tão vulneráveis? Porque falta um pensamento bom que prospere na mente dessas pessoas. E as pessoas às vezes estão rejeitando isso. Às vezes um padrão de comportamento. As pessoas deprimidas tendem a abandonar a realização de atividades que davam a elas prazer. Então vamos pensar o seguinte: o que eu faço que me dá prazer? Olha, eu vou dizer de algo que eu não faço, né?
jogar bola uma vez por semana, isso me dá prazer. Tá bom. No caso da mulher, o que você faz? Sair com as minhas amigas, só nós, uma vez por semana. Já é um acordo entre a mulher e o marido. Olha, nós, as 4 amigas e tal, vamos sair. Isso dá prazer? Então, esse padrão é um padrão que muitas vezes enche o tanque emocional da pessoa. Aí esse padrão é um padrão que às vezes vai renovar a mente e os sentimentos da pessoa. Não abandona isso, porque isso pode te trazer um sofrimento. Os fatores biológicos também a gente já falou deles. Bom, e a gente sabe que existem alguns graus em que a depressão ela se manifesta. E que graus que seriam esses, pastor Gessinho? A gente na clínica, a gente tem um questionáriozinho, que foi um questionário criado por Aaron Beck. Aaron Beck, ele é o criador da psicologia cognitiva comportamental. E ele criou um questionário para tentar avaliar os graus de ansiedade, de depressão, de risco de suicídio. E a psicologia cognitiva comportamental, apesar de eu estar na área de família, de casais, muito nelas, mas eu uso algumas coisas da psicologia cognitiva comportamental. Então ela mostra uma depressão. Você tem um espelho, é claro que ele não é científico, é baseado na última semana da pessoa, mas dá para você espelhar se ela não tem depressão, se tem uma depressão leve, se tem uma depressão moderada ou se tem uma depressão grave. Aquilo ali serve só como um primeiro espelho, né? Mas existe, então, a depressão leve, que é chamada também de distimia. Existe a moderada, que é uma distimia crônica. Existe a grave, que é unipolar e bipolar. Aí nós estaríamos falando da bipolaridade, que é o transtorno afetivo bipolar. Que ele é bipolar porque a pessoa ou está no polo da depressão, ou está no polo da mania ou da euforia. Então a pessoa oscila entre esses dois polos. A gente está acostumado, quando alguém está triste, de repente fica alegre, fala, fulano está bipolar. Porque uma hora está triste, uma hora... Não, é muito mais do que isso. Nesse caso da bipolaridade, incide aí um sofrimento. Então há um sofrimento. E aí a gente tem outros tipos de depressões, a depressão pós-traumática, a depressão através de perdas afetivas, mudanças radicais de vida, depressões sazonais, né? Quantos de nós já ouvimos falar de depressão pós-parto? E aí você pensa, uma mãe que esperou uma criança durante 9 meses, e algumas delas que sonharam com aquela criança, de repente a criança nasce, ela entra num processo depressivo e ela não quer nem ver a criança. Olha o quanto é uma coisa grave. Não é apenas uma brincadeira, não é uma coisa boba, é uma coisa gravíssima que tem que ser tratada. Tem as depressões orgânicas e tem a depressão senil. Então vamos imaginar, a gente falou da depressão na criança, né? E aí a gente pensa na depressão do idoso. O casal que está ali, eu tive, não sei onde eu vi, de um casal que estava comemorando bodas de brilhante. 75 anos de casados. 75 anos de casados. Quando um perde o outro, não haverá uma depressão, um estado depressivo? Se a pessoa estiver com as suas faculdades mentais, se estiver saudável, com a consciência boa, né? Porque vai estar todos os dois na faixa dos 100 anos. Então o que vai acontecer? Haverá um sofrimento. Então essa depressão, ou às vezes a pessoa lá com seus 70 anos, 35 anos de casado, 40 anos de casado, um perde o outro, ou às vezes uma frustração por não conseguir se aposentar, ou às vezes por depender de um filho, e esse filho não dá a resposta que ele precisa, que era a resposta de proteção, haverá uma depressão. Bom, vamos para algumas participações aqui, pastor Gessinho. A Dalva Nunes fez a seguinte pergunta, pastor Gessinho. Quais as causas principais da depressão? A gente já chegou a comentar um pouquinho. Nós já falamos dela.
E ela complementou essa pergunta da seguinte forma: o temperamento melancólico predispõe à depressão? Não tá, com respeito aos temperamentos, não tem nada que diga respeito à depressão, que eles sejam incidentes na depressão. Tá? Não vi nenhuma literatura que o temperamento vá contribuir para isso. Nós vamos entender que o temperamento ele é a forma de ser da pessoa e ela herdou aquela forma de ser. Ela vai ser apenas ou mais tranquila, contemplativa ou mais agitada. Não menos ou mais do que isso, não. Então não influenciaria na questão, não. Bom, o Igor: não tenho vontade de estudar, trabalhar, sair, me encontrar com muitas pessoas. Eu sei que estou com um quadro depressivo. Que grau estou passando? Me curo sozinho ou preciso de um médico? Olha, precisava saber a idade dele, né? É interessante a gente imaginar o seguinte: não dá pra gente, à distância, dizer que grau de depressão que é. Mas se você próprio, Igor, já identificou que você está num nível de depressão, você precisa procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, e aí o psicólogo vai, diante da conversa, o psicólogo ele vai entender se deve te encaminhar a um psiquiatra ou não. Porque dependendo do grau de depressão, a terapia ela pode ser suficiente. Agora, dependendo do nível, aí de repente precisa de tratamento medicamentoso. Aí há o encaminhamento para o psiquiatra. Então o mais importante seria então procurar, né? Exatamente. Uma terapia, né? Para poder realmente ver em que grau e qual que é o melhor tratamento. Bom, a gente viu um pouquinho então sobre algumas causas, alguns sintomas, e a gente comentou bem no início da live que o que as pessoas sempre confundem, né? A depressão com a tristeza. E qual que é a diferença então entre a depressão e a tristeza, pastor Jacinto? Tá, então a gente vai lembrar, Alan, que sazonalidade não sazonalidade. Tem dia que você amanhece triste, mas você fala assim: quer saber da coisa, eu tenho que trabalhar. Vamos levantar, vamos trabalhar, que daqui a pouco eu vou esquecer isso. E isso é tristeza. Porque ela não te imobilizou. A depressão te imobiliza. Você fala assim: eu preciso trabalhar, mas eu não dou conta de ir. E aí você volta para a cama, imobilizado. A incapacidade de comandar os desejos. O terapeuta, ele esforça, ele fala, como a gente sempre, que é uma característica da terapia cognitiva comportamental, escuta, vamos fazer um inventário de como você está, que pensamento que passa pela sua cabeça, escreve lá o que você está sentindo, para a gente discutir, etc. e tal, para você estar mais centrado. A pessoa nem escrever o sentimento que está passando por ela, ela dá conta. Ela tem desejo, eu precisava ver minha mãe, mas eu não dou conta de ir. Não dou conta de ir. Não há reação, ela não consegue reagir. E não adianta a família chegar e fazer: reage, você tem que reagir. Não é possível que você vá aceitar isso aí. Você não é assim. Não, esse tipo de palavra não ajuda. Não ajuda. O que você pode fazer é o seguinte: escuta, estou marcando um psiquiatra, vamos lá amanhã. Vou marcar, amanhã nós vamos numa consulta. Vou no posto de saúde, no PSF, vou para lá pegar um encaminhamento, vou fazer alguma coisa e eu vou te levar. É diferente de você chegar e querer motivar a pessoa só com esse blá blá blá. Não vai resolver, né? A pessoa está desmotivada para viver, isso é a depressão. Desmotivada para viver, ela perde a energia. Parece que foi tudo embora. Não há energia, não há pulsão de vida nessa pessoa. Enquanto que a tristeza, repetindo, não há a imobilização, a pessoa ela vai se movimentar normal, mesmo estando triste, né? A pessoa é capaz de falar dos seus sentimentos. Não, mas que decepção. Você está triste por quê? Eu fiquei decepcionado. Ontem falando de tal, fez isso, isso. Eu não esperava isso dessa pessoa. Ela fala dos seus sentimentos. E é uma reação normal, a tristeza, aos infortúnios. Aquilo de ruim que nos acontece
é normal que a gente reaja a isso. Nós somos humanos. Então a tristeza, ela passa a ser uma reação normal a esses problemas que a vida pode apresentar para a gente. Bom, vamos para mais uma participação aqui, da Elaine Silva. Somente conselheiros podem ajudar a pessoa depressiva a desistir do suicídio e seguir em frente com a sua vida de uma maneira positiva e a desenvolver um modo de lidar com a sua perda? Somente conselheiros podem fazer isso? Olha, não é somente conselheiro, né? Porque nós vamos entender o seguinte, às vezes a pessoa, ela não chegou a receber o título de conselheiro, mas ela é uma pessoa bem informada. Aí nós temos que entender isso, né? A pessoa tem que estar informada, porque senão ela pode encaminhar a pessoa para um estado pior. Pode encaminhar para uma fantasia, um engano de que está resolvendo o problema e não resolve o problema. Então, o terapeuta, o psiquiatra, eles estarão vendo as reações e eles estarão se baseando naquilo que a ciência diz, que a experiência já mostrou através de diversos casos, e aí eles vão falar sobre isso e vão encaminhar a pessoa. Agora, quando nós falamos sempre aqui sobre o CVV, né, e aí, que é de prevenção ao suicídio, ali são voluntários, são pessoas que se especializaram, passaram por cursos e têm as palavras certas, as palavras corretas. Tem um youtuber que foi muito criticado esses dias e alguém citou o nome dele, que no Setembro Amarelo o cara foi e né, quer se matar? Então se mata, ué. Vai lá e se mata. E o cara famoso, o youtuber famoso. E aí alguém falando que ele prestou um desserviço. E de fato ele foi muito infeliz. Porque não é dessa forma que a gente trata. Não é desafiando a pessoa. Né? Então é preciso ter cuidado com a fala. E é engraçado que as informações, como ela falou, para pessoas, vamos dizer, eu quero ser um voluntário para ajudar pessoas. E essa depressão ela pode estar no asilo, essa depressão pode estar no orfanato, essa depressão pode estar nesses lugares, assim, num hospital. E aí a pessoa fala, eu quero ser voluntário, que eu quero ajudar. Vá primeiro se informar. Vai lá no CVV, o Centro de Valorização da Vida, ali tem material para você ler, com orientações que vão te ajudar. Na internet você tem diversos vídeos de psicólogos, de psiquiatras que dão orientação. Aí você vai ter aquela informação mínima para ajudar alguém. Bom, a gente comentou então acerca dos sintomas, de como que a pessoa que está em depressão ela se comporta. Como que as pessoas que estão nos assistindo, pastor Gessino, podem identificar alguém que esteja passando, o perfil de alguém que esteja passando pela doença da depressão? Tá, então vamos entender o seguinte, que para eu identificar isso, eu tenho que ter uma convivência mínima com essa pessoa. Eu tendo essa convivência, eu vou entender que houve uma alteração de comportamento. Né? Porque a primeira coisa é o perfil de quem está com depressão. É uma pessoa com aparência triste e abatida. Agora, eu preciso entender que há um tempo atrás, e não há muito tempo, essa pessoa era o contrário. Senão eu pego uma pessoa que ela tem uma característica ela meio fleumática, meio melancólica, e aí o que eu vou pensar? Não, está com depressão. E às vezes aquela pessoa tem mais ou menos aquele perfil, às vezes é bem-humorada, tem um temperamento diferente. Né? Preocupações com doenças físicas, e às vezes a pessoa está achando, não, eu vou morrer porque eu estou sentindo, apareceu um caroço aqui, apareceu isso, e a pessoa acha, às vezes, que vai morrer, e ela começa a sentir, aí entra o poder da mente, né? As doenças psicossomáticas, o cérebro ele vai fazer uma série de associações, e essa pessoa vai começar, às vezes, a desenvolver um problema. Então, essa preocupação com a saúde física. Passa muitas horas sentado ou deitado. Aquela pessoa que não sai do quarto.
o quarto escuro, a janela fechada, para ela é o melhor lugar. Faz tudo no quarto. Gente, nós precisamos entender a importância de um sol na cara. Nós precisamos entender a importância de tomar um vento no rosto, tomar uma brisa, sentir o frio, sentir o calor. Nós precisamos sentir isso, a natureza mostrando isso para a gente. Desinteresse por quase tudo. A pessoa, até algum tempo, era a pessoa que topava qualquer parada. Vamos andar de bicicleta? Vamos. Vamos fazer uma caminhada? Vamos. Vamos na casa do fulano que estava comigo? Vamos. Vamos jogar bola? Vamos. De repente, essa pessoa perdeu o interesse por tudo. Tá? Movimentos e falas se tornam lentos, meio que slow motion. Slow motion. Eu não sei nem que pronúncia que é. Meio que slow motion. Aí a pessoa está lenta, parecendo que ela já tomou uma medicação. Parece que ela está sob efeito de medicamento. Tá? Insônia ou muito sono. Né? Já falamos isso. Fadiga, perda de energia também falando. Sensação de desvalorização e culpa. Ela olha algo que não dá errado na família, a culpa é dela. É mais ou menos aquele pai que perdeu o controle da sua casa. Os filhos às vezes enveredaram por um caminho ruim. E esse pai, ele vai assimilar como sendo culpa dele. E além dele não poder ajudar, porque os filhos alcançaram a maioridade, além dele não poder ajudar, ele ainda vai estar com esse processo depressivo. Né? Por causa do sentimento de culpa. Diminuição da capacidade de pensar, vontade de morrer. Esse é o perfil, normalmente, das pessoas. Bom, e existem pensamentos que, se alguém tiver passando por depressão, que são característicos, professor Jacim? Existe. E aí a gente vai lembrar que tudo começa com um pensamento. A gente ouviu, e a Bíblia fala também, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o que nós colocamos, aquilo que nós verbalizamos, aquilo, quando ele é verbalizado, ele já foi acomodado na nossa mente. Já foi acomodado. E às vezes, muito pensamento pessimista. Né? Eu vou fazer isso lá, mas eu sei que vai dar errado. Eu vou fazer por fazer, porque dá errado mesmo. Nunca, aí entra a generalização, nunca dá certo para mim. Às vezes a pessoa que exagera demais, e a pessoa depressiva, vamos pensar na pessoa que tem uma apresentação de um trabalho. Ela fala, não, eu vou gaguejar durante a apresentação toda, eu não vou dar conta não. Eu estava falando com uma paciente hoje, em terapia via chamada de vídeo. E aí falamos sobre o temperamento dessa pessoa, e aí a gente comentou, brincou sobre falar em público, aí ela brincou, falou assim, não, eu não quero falar em público, não, porque eu falo a palavra pela metade, parece que eu já adivinhei o resto, e aí eu erro as palavras e tal. E ela não tem problema nenhum de depressão. Mas tem pessoas que às vezes fazem isso, acham que vai dar tudo errado. Né? A pessoa às vezes acha que tem que assumir a culpa. Gente, nós temos que cuidar daquilo que diz respeito a nós. Eu não posso cuidar daquilo que diz respeito aos outros, que é resultado de decisão dos outros, que é resultado de atitude dos outros. Eu não posso assumir responsabilidade pelas coisas dos outros. Então a gente precisa ser um pouco mais frio, parar um pouquinho e pensar, gente, vamos falar um português rasgado. Isso é da minha conta? Eu tenho conta com isso? Não tenho conta com isso. E eu tive uma paciente, amiga minha, e aí ela tinha um problema muito sério com os filhos. E aí um dia eu falei isso para ela. E aí lá na terceira ou quarta sessão, ela falou assim, quando vem um negócio na minha cabeça, eu lembro daquela palavra que o senhor falou assim, não é da sua conta. Aí eu falo, tá vendo? Não é da minha conta. E aí a pessoa vai falando, não é da minha conta, então por que eu vou me envolver com isso? Eu não vou dar conta de resolver, não vou conseguir resolver. E quando eu tento resolver que não consigo, me vem esse sentimento. E aí eu fico depressivo. Né? Desvalorizar o positivo. Né? Conseguir fazer todas as tarefas domésticas. Mas quem não consegue? Todo mundo consegue. Gente, aprende a valorizar. Principalmente
a pessoa que está no processo de depressão, ela precisa pontuar tudo aquilo que houver de progressão, pontuar como sendo um resultado altamente positivo. Né? Consegui levantar da cama antes das 10. Dei uma volta no quarteirão, mas qualquer um dá. Escuta, nós estamos falando de alguém que está com um sofrimento. Houve uma evolução para essa pessoa. E aí eu preciso dar valor a essa evolução. Preciso cuidar disso. Bom, existem mais alguns outros pensamentos, pastor Gerson, que essa pessoa poderia... Vamos pensar Está lembrado a gente ter falado aqui sobre catastrofização? Né? Então, normalmente a pessoa que está assim, ela catastrofiza tudo. Uma coisa que aconteceu, ela acha que o mundo vai acabar. E não vai. Não vai acabar. Ou ela generaliza demais as coisas. Não, ninguém está preocupado comigo. Ninguém quem? Só porque às vezes um filho não atendeu o que ela pediu, ninguém nessa casa faz o que eu mando. E às vezes é uma coisa de mãe, né? E a gente tem muitas mães, de fato, com problema de depressão. Muitas mães. Por causa, às vezes, de ingratidão de filho, por causa de marido que não está cumprindo o seu papel de marido. E isso ocorre. E às vezes essa mãe, ela acaba por generalizar. Mas ninguém me escuta nessa casa? Não, ninguém não. Teve um momento que alguém não escutou. Às vezes, se autodenominar, se etiquetar, eu sou um idiota mesmo. Isso é um sinal de que a pessoa está com um pensamento disfuncional, distorcido. Né? A pessoa cria um filtro e ela está atenta só ao detalhe. Ela não vê que o todo deu um resultado maravilhoso. Mas ela pega esse pedacinho aqui e fala, tá vendo? Olha aqui como é que ficou ruim. Escuta, mas o todo ficou bom. Ela vai atentar para aquilo que deu errado. Ou aquela pessoa que tem os pensamentos extremos, né? Tudo ou nada. Ou tudo é muito bom, ou tudo não presta. Nós sabemos que na vida é uma balança que faz isso aqui. Tem épocas que a balança das coisas positivas, ela faz isso, ela está pesada, porque tem muita coisa positiva. Tem época que essa balança, ela começa a equilibrar, porque entraram umas coisas negativas, ficou, tá equilibrado? Beleza. Agora, tem época que às vezes as coisas negativas têm um peso. Mas eu tenho que saber que isso aqui muda. Muda, vai chegar a hora das coisas positivas pesarem mais. E isso faz parte dessa vida que a gente vive. Não tem jeito não. Ninguém consegue ficar feliz o tempo inteiro não. A gente precisa de um pouquinho de infelicidade para a gente valorizar a própria felicidade. Os momentos bons, né? Os momentos bons. Bom, e para a gente poder ir agora mais para a parte de ajuda, né? Quais seriam as estratégias, principalmente de autoajuda, para quem está enfrentando a depressão, pastor Gerson? Olha, umas coisas simples. Primeiro, estabeleça pequenos objetivos para você. Então vamos dizer aquela pessoa que o seu quarto, ele tem sido o melhor lugar para você ficar. Crie objetivos. Olha, vamos dizer que a pessoa levante, só consegue sair da cama lá pelas 10h30. A partir de amanhã, 7h30, eu vou levantar. Primeiro objetivo, levantar às 7h30. Beleza. Ou levantar às 8h. Se eu não consigo, eu vou começar então 9h30. Maravilha. Começa 9h30. Depois, semana que vem, 9h. Na outra semana, 8h30. O certo é que você deve colocar isso no papel. Qual o meu projeto para sair do quarto? Semana que vem, minha meta, sair do quarto 9h. E aí vem uma dica. Saiu do quarto, abra logo as janelas e faz a cama. Arruma a cama. Abra as janelas e deixa entrar ar, deixa entrar luz. Né? Cuide disso. À medida que for evoluindo, até chegar o dia de você entender que você pode levantar na hora que todo mundo levanta. Desafie
os seus pensamentos negativos. Quando chegar o pensamento negativo, procure entender e questionar. Escuta, será que esse pensamento, ele procede? Será que é isso mesmo? Ou será que eu estou delirando, gente? Será que todo mundo está passando por isso ou só eu? Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a tirar um pouco do poder desse pensamento. Que às vezes vem aquele pensamento automático. Não, você é assim mesmo. Fala, não, peraí, eu não sou assim mesmo, não. Hein? Faz como é que eu era no mês passado? Eu era assim, você desafiou ele. Né? Terceiro, cultive relações apoiantes. Quer dizer, tenha vínculos. Tenha vínculos familiares. Tenha vínculos sociais. Converse mais com seus colegas de trabalho. Fique menos no celular. Sinta as pessoas. Converse com o vizinho, que a gente não conversa mais, né? Converse com o vizinho. Pare um pouquinho quando for no mercado e converse um pouquinho com a menina do caixa, se a fila não estiver grande. Se a fila estiver grande, aí dá problema. Se a fila não estiver grande, converse um pouquinho com a menina do caixa. Quarto, cuide de você. Cuide de si. Estabeleça objetivo, tipo, eu quero dormir pelo menos 7 horas. Tá bom? Vou deitar tarde. Se eu deitar à meia-noite, eu vou levantar às 7 da manhã. Então, eu vou colocar de 7, pode até aumentar, de 7 a 8 horas, que está dentro do período normal de um sono saudável. Né? Diga não à inatividade. Comece a fazer alguma coisa. Vai fazer Hoje ninguém faz crochê, eu tenho vontade de aprender a fazer crochê. Sei fazer um monte de coisa, mas não sei fazer crochê. O Vinícius aqui na sonoplastia, aqui na direção, falou que sabe. Aí, aprende a fazer alguma coisa. Aprenda a cozinhar um prato diferente. Aprenda a cozinhar um prato diferente. Aprenda. Olha só uma coisa. Boba. A gente compra sabão. A mãe do Vinícius fabrica pasta multiuso. Dona Maria, procura o Instagram, né? Tá em Instagram? Pasta Dona Maria. Pasta Dona Maria. Entrega em todo Divinópolis, frete grátis. Entrega em Divinópolis, frete grátis. E às vezes as pessoas estão poluindo os rios com o óleo que sobra. E aí você entra na internet, a mãe do Vinícius, ela aprendeu de que forma? Olhando lá na internet, testando, até achar um que ela imaginou. Esse aqui é o ideal, esse aqui funciona. Testou, funcionou, beleza? Vou colocar no mercado. Beleza. Então, olha só, uma coisa que seria fácil da pessoa fazer. Vá aprender a costurar, aprender a consertar suas roupas. Levante e fala assim, olha, a minha cômoda tem 5 gavetas. Eu vou arrumar uma gaveta de segunda a sexta-feira. Uma atividade, vou arrumar a gaveta da minha cômoda. Eu não preciso ficar na cama, eu tenho que fazer. Faça exercícios físicos, caminhada, andar, respirar. Né? E, sobretudo, saiba a hora certa de pedir ajuda. Peça ajuda. Quando você não dá conta, você precisa de ajuda. Bom, e antes da gente ir nas nossas considerações finais, pastor Gessinho, existe sempre um preconceito muito grande para principalmente quem vai ter uma consulta com o psiquiatra, a questão dos medicamentos, né? E por que, então, é importante o uso dos medicamentos, pastor Gessinho? Se nós soubéssemos a perfeição que é a nossa mente, né? E que a gente não sabe nem um milésimo. E eu estava vendo uma explicação, eu vou ser rápido aqui, uma explicação do saudoso para muitos, Enéas. O Enéas estava falando por que ele acreditava em Deus. Esse vídeo está no Facebook. Por que ele acreditava em Deus? Aí ele falou assim, vamos pegar apenas um cromossomo humano. Um cromossomo tem tantos milhões, teria tantos milhões ou bilhões de letras. Uma palavra é mais ou menos 5 letras. Então, cromossomos teria tantos milhões de palavras. Aí ele falou assim, um livro tem tantas mil palavras, um livro de 500 páginas. Então, aí ele resume o seguinte, um cromossomo humano
ele teria, eu acho que 500 livros ou 400 livros de 500 páginas. Um cromossomo humano. Isso tudo está funcionando. Você me perguntou, eu olhei para cá, eu olhei para cá. Para isso acontecer, quantas sinapses, neurotransmissores trabalharam? Então o psiquiatra vai olhar e vai... O que trabalha com a gente? Na nossa mente. Tem um neurotransmissor chamado serotonina. E a serotonina é a substância química que é produzida pelos neurônios, que vai atuar no cérebro, desempenhando diversos papéis no organismo. E aí, quando ela está em baixa concentração, ela vai trazer consequências para a pessoa. Aí, quando a pessoa vai no psiquiatra, o psiquiatra ele vai avaliar isso. Olha, o cérebro está precisando, está deixando de produzir serotonina. Então eu vou te dar um remédio que vai melhorar, equilibrar essa produção. Aí você tem noradrenalina. Olha, aconteceu algo que te impactou, o seu cérebro diminuiu a produção de noradrenalina. Então nós vamos dar esse medicamento, ele vai equilibrar. Eu já passei por isso. Indo no psiquiatra, o psiquiatra fala assim, escuta, nós precisamos elevar a sua produção de noradrenalina. Esse remédio vai ajudar nisso. Toma uma caixinha. Se você perceber que resolveu, você não precisa voltar mais. Você tem 5 anos. Aquele remédio, ele simplesmente equilibrou. Mas quem é que pode dizer isso para mim? Quem pode dizer isso é o médico psiquiatra. Então vamos entender, o psiquiatra é um médico como qualquer outro. Mas ele tem aquela especialidade. Nenhum psiquiatra quer enfiar remédio nas pessoas para elas ficarem grogues e não resolver os problemas delas. Então a gente precisa entender. Eu tenho um problema, como que ele é resolvido? Ele é resolvido através de tratamento. Tratamento muitas vezes dependendo do grau medicamentoso, que é com o psiquiatra. E esse psiquiatra vai encaminhar, vai no psicoterapeuta, faz terapia para te ajudar nessa fase de tratamento. Bom, muito obrigado pela sua participação. O pastor Gercino vai estar fazendo suas considerações finais e nos despedindo do coração. Não perca, na semana que vem, segunda-feira, nós teremos mais uma vez a live, nossa última live sobre o tema do Setembro Amarelo. Né? Nós vamos falar de mitos e verdades sobre o suicídio. Os mitos e verdades sobre o suicídio. Né? A gente comentou um pouquinho que até essa questão do youtuber, né, que é um mito muito grande, né, que as pessoas acham que quem está querendo cometer o suicídio não vai cometer. A gente vai relembrar mais algumas coisas, além, não vai ser só mito e verdade, tá, gente? E verdades. Nós vamos relembrar algumas coisas. Então, sua participação é muito importante. Mande seu comentário, a sua pergunta. Nós vamos estar aqui participando com você e respondendo. Então, sua participação segunda-feira, no mesmo horário, às 20 horas, nós estaremos aqui para mais uma live em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação, pastor Gercino, suas considerações finais. Independente do seu nível de depressão, Deus resolve. Eu quero orar por você para Deus abençoar a sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um que nos acompanhou. O Senhor sabe do estado, Senhor, de cada um. E aqueles que estão em sofrimento mental, eu peço que o Senhor visite ele agora, meu Pai. Que o Senhor traga alívio para essa vida. Que o Senhor tire todo e qualquer sentimento, pensamento de autodestruição que seja retirado dessas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Traga de volta aquela vida normal para cada um deles, meu Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço. Até segunda-feira às 20 horas. Alan, Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima live. Deus abençoe o pessoal do Instagram e o pessoal do Facebook, em nome de Jesus.